Olá, meu nome é Arthur de Castro Machado e essa é a minha pesquisa de iniciação científica que se chama Problema Metafísico da Identidade Pessoal. Eu estou fazendo essa pesquisa pela Universidade Federal de Ouro Preto e meu orientador é o professor Dr. Guilherme Araújo Cardoso. Esses são meus objetivos. Essa é a metodologia que eu utilizei, a conclusão a que eu cheguei até o momento. Esses são os impactos do projeto para o conhecimento e bem-estar social. A minha pesquisa trata do problema metafísico da identidade pessoal. Ela busca investigar como a identidade pessoal ocorre na realidade e não que torna justificável a nossa crença na identidade pessoal. Por exemplo, queremos saber em virtude de quais fatos uma pessoa X, por exemplo, Alberto Caeiro, e uma pessoa Y, por exemplo, Ricardo Reis, são uma mesma e única pessoa, por exemplo, Fernando Pessoa. E não que torna justificável acreditarmos que X e Y são a mesma pessoa. Podemos falar de identidade tendo em mente dois sentidos diferentes: a identidade qualitativa e a identidade numérica. Pense em Fernando Pessoa aos 16 anos e Fernando Pessoa aos 60 anos, por exemplo. No sentido da identidade qualitativa, ambos não são a mesma pessoa porque possuem características bastante diferentes. Porém, no sentido da identidade numérica, ambos são a mesma pessoa porque nenhum tomou o lugar do outro. Pense em várias cópias do livro O Livro do Desassossego. Todas essas cópias são qualitativamente idênticas, pois são réplicas exatas da obra original. Mas não são numericamente idênticas, pois ocupam lugares diferentes no espaço. O que nos interessa na pesquisa é a identidade numérica. Um dos objetivos da discussão sobre este tema é encontrar um critério que seja necessário o suficiente para que uma determinada pessoa, no momento inicial, se mantenha a mesma, no sentido da identidade numérica, no outro momento. Queremos saber quais alterações uma pessoa pode suportar sem deixar de existir. Também importa incluir na discussão o que faz com que algo se torne ou deixe de ser uma pessoa. Parte importante da pesquisa é o conceito adequado do que vem a ser uma pessoa. E por que a identidade pessoal seria importante? Tradicionalmente, pensamos que a identidade pessoal é um problema filosófico importante porque só tendo em mãos o critério de identidade é que poderíamos ser capazes de responder a questões como a sobrevivência, responsabilidade, culpa e medo. E uma das tarefas primordiais da filosofia é colocar em xeque aquilo que o senso comum nos diz. Será que o senso comum está correto? Caso não esteja, o que precisa ser reformulado? Onde se encontra o erro? E se ele está correto em todos os aspectos defendidos? Alguns filósofos, tal como Derek Parfit, defendem que a identidade não é importante. Podemos sobreviver com outras pessoas. Podemos ser responsáveis pelos atos de outras pessoas. Podemos nos sentir culpados pelos atos de outras pessoas. E caso fôssemos egoístas, ainda assim poderíamos temer que algo ruim ocorresse com outras pessoas no futuro. Isso porque o que importa nesses casos é a vida mental dos indivíduos, e não a identidade. É a partir disso que a minha pesquisa começou a se desenvolver. Busquei investigar uma das respostas para o problema da identidade pessoal, que é o critério psicológico. Será esse critério suficientemente amplo e rigoroso, a ponto de abarcar todos os aspectos relevantes para a identidade pessoal? O filósofo John Locke havia proposto que a memória é o critério ideal para a identidade pessoal. Para uma pessoa, às 2 horas, ser a mesma pessoa que algo às 2 horas e meia, é necessário e suficiente que esse algo às 2 horas e meia se lembre da pessoa às 2 horas. Porém, o filósofo Joseph Butler objeta Locke dizendo que a memória pressupõe a questão, pois só posso me lembrar de minhas próprias experiências. Dizer que lembro-me de algo é o mesmo que dizer que sou eu quem experienciou esse algo. Além disso, a memória não é o suficiente para garantir que haja identidade, pois ela não é transitiva. Essa foi uma das objeções de Thomas Reid, a tese lockeana. Podemos imaginar uma situação em que há 3 fases da vida humana. Uma em que há uma criança chorando após levar uma bronca. Segundo, uma em que há um jovem soldado condecorado por bravura. E terceiro, uma em que há um velho general aposentado. Imagine que o velho general se lembre da fase de quando era um jovem soldado, e que o jovem soldado se lembre da fase em que era uma criança chorando após levar uma bronca. Mas que o velho general não se lembre da fase da criança. Se fôssemos levar, assim, o critério da memória a sério, teríamos de concluir que o velho general não é a mesma pessoa que a criança. Mas se o velho general é a mesma pessoa que o jovem soldado, e o jovem soldado é a mesma pessoa que a criança, então concluir que o velho general não é a mesma pessoa que a criança é um absurdo. Porém, Derek Parfit e outros filósofos conhecidos como neo-lockeanos acreditam que Locke acertou em parte. O critério correto para a identidade pessoal envolve a memória, mas não somente ela. Ele envolve, na verdade, toda a vida mental do indivíduo, desde a memória das intenções, inclinações, caráter, traços de personalidade, etc. Assim, a transitividade está garantida
e o problema proposto tanto por Reed quanto por Butler está resolvido. Porém, apesar do ganho teórico conquistado pelos neo-lockeanos, o próprio critério defendido por esses possui problemas. Um exemplo de fissão é o caso das cirurgias de hemisferectomia, em que são divididos os dois hemisférios do cérebro. O filósofo David Wiggins procura levar a sério essa situação. Um exemplo de fissão, ele imagina um experimento em que um corpo A tem seu cérebro dividido em dois. Posteriormente, cada hemisfério é transplantado em um novo corpo, sem cérebro, B e C, ambos qualitativamente idênticos ao corpo A. Supondo que a cirurgia seja bem sucedida e que, portanto, B e C sobrevivam, Wiggins levanta a seguinte pergunta: o que ocorre com a pessoa A? Ocorre uma de três coisas. Primeiro, A deixa de existir, apesar da cirurgia ter sido bem sucedida. 2. A sobrevive como B, mas não como C. Ou A sobrevive como C, mas não como B. Ou terceiro, A sobrevive como ambos. Intuitivamente, dado que a cirurgia foi um sucesso e que tanto B quanto C são qualitativamente idênticos a A, o que parece ocorrer é que A sobrevive como ambos, B e C. Ou seja, uma pessoa se dividiu em duas. Essa foi a conclusão da minha pesquisa até o momento. A resposta neo-lockeana para o problema da identidade pessoal ao longo do tempo enfrenta diversos problemas. Consequências indesejáveis, possui aspectos bastante contra-intuitivos. Contudo, ainda não se soube se a situação da resposta neo-lockeana é superior à enfrentada pelas outras respostas para o problema. Portanto, a minha pesquisa se encontra em meio a esses problemas. Ela tenta oferecer clareza acerca do problema tratado e dos conceitos envolvidos, um percurso abrangente através dos principais argumentos e uma visão ampla de como se deu e ainda se dá essa discussão. Os meus objetivos principais são me aprofundar na abordagem neo-lockeana acerca do problema da identidade pessoal, verificar a plausibilidade e a força teórica dessa posição e oferecer um argumento próprio, mais robusto e cogente em defesa do critério da vida mental. Eu gostaria de agradecer principalmente à Universidade Federal de Ouro Preto pela oportunidade de fazer essa iniciação científica.